Se inscreva no canal, dê sua opinião, comente e compartilhe. Questão 21/36, assinale o que for correto. Alternativa 01, a raiz quadrada de 2 sobre 1 mais raiz quadrada de 2 é igual a 2 menos raiz quadrada de 2. Vamos verificar se tal afirmação é verdadeira ou falsa. Apresento aqui duas soluções, sendo a primeira solução racionalizando o denominador. Bom, vejamos. Para poder utilizar este tipo de raciocínio em racionalizar o denominador, vamos lembrar alguns fatos. Primeiro, todo número ele pode ser visto como sendo ele mesmo multiplicado por 1. Segundo fato, o número 1 ele pode ser visto como sendo algum número dividido pelo próprio número, em que esse número tem que ser diferente de zero. E a terceira etapa seria algo muito parecido com multiplicação de frações, mas aqui vamos dizer que temos razões. O que é uma razão? É a divisão de dois números reais, obviamente com um denominador diferente de zero. Então, para multiplicar duas razões, duas divisões, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá. Bom, o nosso número, dado no enunciado, ele pode ser visto, então, como sendo ele mesmo multiplicado por 1, ou seja, este primeiro item. Bom, na segunda etapa, o que nós podemos fazer? Escrever esse número 1 de muitas formas possíveis que poderíamos escrever. Vamos escrever como sendo 1 menos raiz quadrada de 2. Por quê? Justamente para a ideia de racionalizar, que nós multiplicamos, digamos, pelo conjugado do denominador. Bom, o conjugado é no sentido de troca de sinal, onde aparece a raiz. Bom, o que acontece? Como fazemos agora essa multiplicação de duas razões? Pelo item 3. Pego o numerador da primeira vezes o numerador da segunda. Numerador da primeira vezes o numerador da segunda. Denominador da primeira vezes denominador da segunda. E aplicamos a distributiva da multiplicação em relação à adição ou subtração, enfim. Como funciona? Vamos multiplicar o raiz quadrada de 2 por 1. Acrescentamos o sinal mais. Aí multiplicamos raiz quadrada de 2 pelo menos raiz quadrada de 2. Agora embaixo. Vamos multiplicar primeiro o 1 com o número 1, depois mais 1 vezes menos raiz quadrada de 2. Depois, raiz quadrada de 2 vezes 1, mais raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2. Bom, raiz de 2 vezes 1 é o próprio raiz de 2. Regra de sinais, mais, menos, menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado. Está multiplicando o mesmo número por ele mesmo duas vezes. 1 vezes 1 é 1. Regra de sinais, mais, menos, menos. 1 vezes raiz de 2, mais raiz quadrada de 2 vezes 1 é raiz de 2, mais com menos, menos. E aqui também, raiz quadrada de 2, conforme vimos aqui em cima. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Bom, em cima o que fica? Raiz quadrada de 2 menos, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é o próprio 2. Bom, e embaixo, esses raiz de 2 com esse menos raiz de 2 vai anular, ou seja, cancela. O que sobra? 1 menos, esse é o mesmo raciocínio de cima, 1 menos 2. 1 menos 2. Bom, o que sobra? Raiz de 2 menos 2, não tem o que fazer. Embaixo, 1 menos 2 é menos 1. Bom, e agora, o que a gente faz? Bom, temos dois caminhos aqui. Tá? Vejamos o primeiro caminho. Talvez não seja algo tão bacana, mas é uma possível solução, uma possível saída aqui. Bom, pego esse número. Bom, eu vou multiplicar esse número em cima e embaixo por menos 1. Tá? Isso é a mesma ideia que foi feita lá em cima. Multipliquei por 1 e esse 1 eu escrevi como sendo um número dividido por ele mesmo. A mesma coisa, eu evitei de escrever o 1 para depois escrever o menos 1 sobre menos 1. Fiz um pouco direto. Agora, eu multiplico razões. De cima vezes o de cima. De baixo, denominador vezes denominador. Aplico a distributiva, raiz de 2 vezes menos 1, mais menos 2 vezes menos 1. Depois, menos 1 vezes menos 1,
é 1. Tá? Fica 1. Agora aqui, regra de sinais, mais, menos, menos, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2, menos, menos, mais, 2 vezes 1, 2. Agora, um número dividido por 1, sem segredo, é ele mesmo. Então, o resultado fica menos raiz quadrada de 2 mais 2. É uma saída. Caso não tenha gostado, há uma outra saída alternativa, que é esta. Usar essa propriedade. O que diz? Toda vez que você tem uma razão, uma divisão, em que em cima, no numerador, tem uma soma, você pode separar esta divisão em duas divisões com o mesmo denominador, preservando sempre o numerador. Então, pega o primeiro numerador, divide pelo denominador, pega o segundo denominador, divide pelo segundo numerador e divide pelo denominador, respeitando o sinal de mais. Vejamos como isso funciona aqui. Vamos lá. Bom, agora olhando para a nossa situação, essa expressão não tem o sinal de mais. Ah, então não vale, deixa quieto, vamos embora. Não, calma. Basta olhar assim. Raiz quadrada de 2 mais o menos 2. Tá? Aí apareceu o sinal de mais que tanto queríamos. Bom, vou escrever isso como sendo o quê? Duas divisões. Raiz quadrada de 2 dividido por menos 1, preserva o sinal, mais menos 2 dividido por menos 1. Bom, aqui vale a mesma regra de sinais. Tá? Então, raiz quadrada de 2 dividido por menos 1, regra de sinais, mais, menos, menos, e prevalece a divisão. Regra de sinais, menos, menos, mais. Tá? Então, fica 2 dividido por 1. Agora, raiz de 2 dividido por 1 não tem o que fazer. Um número dividido por 1 é ele mesmo. Então, vai ficar menos raiz quadrada de 2. A mesma coisa para esse 2. 2 dividido por 1, 2. Tanto faz a ordem dessa adição. Tá? Então, eu posso trocar de posição e vai ficar o quê? 2 menos raiz quadrada de 2. Que é justamente o que o enunciado diz. Tá? Então, acabamos de mostrar que o raiz de 2 sobre 1 mais raiz de 2 é igual a 2 menos raiz de 2. Você poderia pensar, eu sei fazer de outra forma, ou melhor, o meu resultado foi diferente, que seria este. Raiz quadrada de 2 menos 2 dividido por menos 1. Bom, é simples, eu vou lá, corto esses sinais, menos, menos, mais, e fica o quê? Raiz de 2 mais 2. Bom, vamos à solução B. Vou usar o quê? Proporção. Como que funciona? Lembra o que é uma proporção? É uma igualdade de razões, uma igualdade de divisões. E em toda proporção, se você tem uma proporção, nós temos o que chamamos de uma equivalência. Tá? O que significa isso? Você multiplica o numerador de uma pelo denominador da outra, e o resultado é igual à multiplicação do denominador de uma pelo numerador da outra. Tá? Então, nesse sentido, obviamente que para valer a volta, esse y e esse w são diferentes de zeros, mas eu acabei nem colocando aqui, tá? Eu quero algo mais direto. E outra coisa que já usamos é que todo número pode ser visto como sendo ele mesmo dividido por 1. Enfim, então eu vou enxergar aquela expressão, aquela igualdade do enunciado, que tem uma divisão, mas aqui não tem divisão, só que eu vou tentar enxergar isso como sendo uma proporção. Como? Fazendo aparecer 1. Como que eu faço aparecer 1? Olhando justamente para essa propriedade. Bom, nem propriedade, vamos dizer assim, algo imediato. Então, 2 menos raiz quadrada de 2, eu posso enxergá-lo desta forma, como sendo uma divisão por 1. Bom, feito isso, tem uma proporção. Então, vou usar esta equivalência, ou seja, eu multiplico o numerador da primeira pelo denominador da segunda. Isso é igual ao denominador da primeira vezes o numerador da segunda. Bom, raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Agora, vamos manipular esse lado direito, ou seja, aplicar distributivo. 1 vezes 2... 2. Depois, mais 1 vezes menos raiz de 2, regra de sinais, menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Depois, mais raiz de 2 vezes 2, raiz de 2 vezes 2 é 2 raiz de 2. E por fim, mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2, regra de sinais, mais menos, menos, e fica raiz de 2 ao quadrado. Agora, na próxima linha, esse com esse, eu tenho 2 desse negócio. Menos 1 desse negócio, eu tenho 1 desse negócio. Esse negócio é o raiz de 2, para simplificar a linguagem. E raiz quadrada de 2 ao quadrado, já vimos que esse é 2, né? Já usamos esse fato. Então, o que sobra? 2 menos 2 vão se anular, é zerar. O que sobra? Raiz quadrada de 2.
E o que chegamos? Partimos de uma suposta proporção. Se essa proporção for verdadeira, isto teria que ser verdadeiro. Mas se isto é verdadeiro, isto teria que ser verdadeiro. Isso. Obviamente, esta última igualdade ela é verdadeira. Então, como temos essa equivalência, ou seja, imagina assim, é um duplo caminho. Se aqui está certo, o de cima está certo. Ou se o de cima está certo, esse está certo. Então, se eu garantir que uma dessas igualdades é verdadeira, eu garanto as demais. Tudo pela essa dupla seta, a equivalência. Como isso é verdade, tudo que está escrito acima é verdadeiro. Em particular, isto. Mas isso daqui é a mesma coisa que está escrito lá no enunciado. Portanto, eu torno isso, alternativa 01, verdadeira. Alternativa 02. Raiz quadrada de 7 é igual a 2 mais raiz quadrada de 3. Não temos calculadora na prova, então como poder calcular isso de uma maneira, vamos dizer, eficiente? Duas soluções também. Tá? A primeira, que eu acho mais fácil, é localizar a raiz quadrada. Como funciona? Você tem os elementos que estão dentro do símbolo da raiz. Sabemos que o 3 e o 7 são números que estão entre, no caso, 3, 1 e 4, e o 7 entre 4 e 9. Por que esses valores? Porque são valores que têm raízes quadradas conhecidas, fáceis de serem calculadas. Então, para cada uma dessas desigualdades, podemos, cada desigualdade implica o seguinte, que se você imaginar que a raiz quadrada de cada elemento que está dentro dessa desigualdade, continua prevalecendo a ordem da desigualdade. Então, raiz quadrada de 1 é menor do que raiz quadrada de 3, que por sua vez é menor que raiz quadrada de 4. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Portanto, eu sei que raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2, ou seja, raiz quadrada de 3 é igual a 1, alguma coisa, não importa quem é esse alguma coisa. Bom, e raiz quadrada de 7, pelo mesmo motivo, extraindo a raiz quadrada de 7 é um número que está entre 2 e 3. Então, raiz quadrada de 7 é 2, alguma coisa. 2 mais raiz de 3 é 2 mais 1, alguma coisa. Ou seja, 2 mais raiz de 3 é um 3, alguma coisa, que ultrapassa a raiz quadrada de 7, que é 2, alguma coisa. Então, eles têm, digamos, a parte inteira diferente. Então, já quer dizer que são números diferentes. Tá? Logo, posso afirmar que a raiz quadrada de 7 é diferente de 2 mais raiz de 3. Bom, a solução B, ela consiste num pensamento, acho que é o mais tradicional. Tá? Como que funciona? Sabemos, não tem muito o que esperar de diferente que isso. Se você tem dois números iguais, tudo que um faz, o outro vai ter que fazer. Tá? Então, é isso que indica esta implicação. Em particular, se eu elevar o primeiro número ao quadrado, o segundo, ao elevar ao quadrado, vai ter o mesmo valor numérico. Da lógica, matemática, caso você nunca tenha visto, pode procurar um pouquinho, mas, enfim. Da lógica matemática, se usarmos a contrapositiva nesta implicação, o que é isso? Nega o resultado. Negar o resultado significa, se isso é igual, qual que é a negação disso? Diferente. Isto implica a negação disto. Se são iguais, diferente. Então, se eu garanto que dois números elevados ao quadrado são diferentes, eu posso concluir que se você não olhar para o quadrado deles, eles também vão ser diferentes. Então, com base nesta implicação, é que nós vamos garantir que essa igualdade é falsa. Então, vamos olhar o quê? Para o quadrado do primeiro e vamos olhar para o quadrado do segundo e vamos verificar que são distintos os valores numéricos. Vamos lá. Bom, por que elevar ao quadrado? Obviamente para eliminar a raiz, fica mais fácil de manipular. Bom, raiz quadrada de 7 ao quadrado é 7. Quando você eleva 2 mais raiz de 3 ao quadrado, que é isso? É um número vezes ele mesmo. Então, 2 mais raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3. Bom, aplico a distributiva aqui. Então, 2 vezes 2 é 4, mais 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Bom, que por sua vez, raiz de 3 ao quadrado é 3. 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3.
Portanto, 4 mais 3 é 7, ficando o resultado disto ao quadrado como sendo 7 mais 4 rege 13. O que dá para perceber? O valor disto e o valor disso são distintos. O quadrado desse número é diferente do quadrado desse número. Portanto, concluímos o quê? Que se você, digamos, tirar o quadrado, olhar sem o quadrado, a raiz quadrada de 7 é diferente de 2 mais raiz quadrada de 3, tornando a afirmação falsa. Alternativa 04. Raiz sexta de 9 é igual a raiz cúbica de 3. Bom, raiz sexta de 9 pode ser escrito dessa forma, porque 9 é 3 ao quadrado. Agora, toda a forma de raiz pode ser escrita em forma de potência. Como funciona? Preserva o que está dentro da raiz, no caso 3 ao quadrado. Divida, agora, pelo índice da raiz, que é o 6. Bom, simplificando em cima e embaixo por 2, vai ficar 1/3. Voltando à notação de raiz, o que vai acontecer? Preserva o 3 e este numerador 1. 3 elevado a 1. Fora, quem vai ser? A raiz de quem? Raiz desse índice, que é o denominador. Então, raiz cúbica de 3 elevado a 1. Portanto, 3 elevado a 1 é 3, fica raiz cúbica de 3. Logo, a raiz sexta de 9 é raiz cúbica de 3. Alternativa verdadeira. Alternativa 08. Queremos mostrar se isso aqui é verdade ou não. 2 elevado a 30 elevado a 30 é igual a 2 elevado a 100, que está elevado a 9. A propriedade que vamos usar na primeira solução é a propriedade de potências, que é a elevado a x elevado a y, preserva a base e multiplica os expoentes. Bom, de fato, 2 elevado a 30 elevado a 30 é igual a, preserva a base 2, multiplico esse expoente com esse, 30 vezes 30, que dá 900. 2 elevado a 100 elevado a 9, preserva a base 2, multiplica os expoentes, 100 vezes 9, 900. Resultados iguais, portanto, 2 elevado a 30 elevado a 30 é igual a 2 elevado a 100 elevado a 9. Acho que é o caminho mais rápido esse. Um outro caminho, caso você tenha algum tipo de dificuldade em lembrar essa propriedade, não que seja mais fácil, mas é um caminho, vamos dizer assim, ele é mais intuitivo. Tá? Solução B. As potências possuem apenas os fatores 2, né? Dá para perceber isso, porque é um 2 elevado a alguém. Então, vai ser um 2 vezes 2 vezes 2, dependendo da quantidade de vezes que aparece esse 2. Então, como tem a mesma quantidade os mesmos fatores 2, basta que contemos o quê? O número de fatores 2 que aparecem aqui e contar o número de fatores 2 que aparecem aqui. Se for a mesma quantidade, que vai ser, né, no caso, então nós vamos concluir que são números iguais. Vamos lá. Bom, 2 elevado a 30 elevado a 30. O que é isso? Eu estou repetindo, eu estou multiplicando 2 elevado a 30 por ele mesmo 30 vezes. Então, eu vou repetir este fator 30 vezes. Estou multiplicando ele por ele mesmo 30 vezes. Então, 2 elevado a 30 vezes ele mesmo, 30 quantidades. Bom, só que cada 2 elevado a 30 é uma multiplicação do 2 com ele mesmo. Quantas vezes? Depende do expoente, no caso 30. Então, para cada 2 elevado a 30, eu contribuo com 30 fatores 2. Bom, nesse sentido, para cada 2 elevado a 30, geramos o quê? 30 fatores 2. Mas então, quantos fatores 2 nós temos? Neste primeiro 2 elevado a 30, geramos 30 fatores 2. Neste segundo 2 elevado a 30, geramos 30 fatores 2. No terceiro, quarto, quinto, etc., até chegar neste último, 2 elevado a 30, geramos 30 fatores 2. Então, ao somar essa quantidade de fatores 2, eu obtenho a quantidade total de fatores 2 que aparece no 2 elevado a 30 elevado a 30, que é 30 daqui, mais 30 desse, mais 30, ou seja, cada um desses contribui com 30. Mas quantos desses há? 30. Então, eu tenho 30 parcelas iguais a 30, ou seja, 30 vezes 30, 900. Bom, fatores 2. Agora, 2 elevado a 100 elevado a 9, como fica? O 2 elevado a 100, ele é uma repetição de 2 elevado a 100 9 vezes. Cada 2 elevado a 100 gera o quê? 100 fatores 2.
Então, para contar quantos 2 eu tenho, eu vou contar assim. Nessa quantidade daqui, há 100 fatores 2. Dessa quantidade daqui, há mais 100. Dessa quantidade aqui, há mais 100. Enfim, até chegar neste último, que é o nono, contribui com 100 fatores, do tipo 2. Somando 100 mais 100 mais 100 9 vezes, é 100 vezes 9, que dá 900. Portanto, o que concluímos? Que a quantidade de fatores 2 de uma potência ou de outra é a mesma. E como ele só tem fatores 2, são números iguais. Mostrando que a alternativa 08, ela só pode ser o quê? Verdadeira. Alternativa 16. Será que 24 elevado a 125 é igual à soma de 8 elevado a 125 com 16 elevado a 125? Bom, aqui vamos fazer duas soluções. Tá? A primeira solução, ela usa a seguinte propriedade. Se você tem que a multiplicação de dois números está sendo elevada ao mesmo número, é como se eu distribuísse esse expoente para cada fator. Então, A elevado a x vezes B elevado a x. Com base nisso, vamos à solução. Bom, 24 elevado a 125, ele pode ser visto dessa forma. 24 é 3 vezes 8. Bom, tem uma multiplicação com o mesmo expoente, então coloco 3 elevado a 125 vezes 8 elevado a 125, conforme a propriedade. Então, primeiro item. 16 elevado a 125, com o mesmo raciocínio, eu posso escrever como sendo 2 vezes 8. Então, 2 elevado a 125 vezes 8 elevado a 125. Distribuo para cada fator aqui dentro. Bom, assim, 8 elevado a 125 mais 16 elevado a 125 pode ser visto desta forma. 1 vezes 8 elevado a 125 mais 2 elevado a 125 vezes 8 elevado a 125. Perceba que há um fator comum, que é o 8 elevado a 125, portanto eu posso colocá-lo em evidência. O que sobra? 1 mais 2 elevado a 125, entre parênteses, vezes 8 elevado a 125, segundo o item. Para concluir, o que a gente vai fazer? Vamos comparar esse item 1 com esse item 2. Concorda que o item 1, que é o 24 elevado a 125, é isto. O item 2, que é este outro número, é 1 mais 2 elevado a 125, entre parênteses, vezes 8 elevado a 125. Perceba que tem algo em comum, que é o fator 8, a potência 8. Bom, o que acontece? Para haver igualdade entre isto e isto, deveríamos garantir que o 3 elevado a 125 seja igual a 1 mais 2 elevado a 125. Como que a gente faz isso? Há duas formas, uma com rigor e outra sem rigor. Vamos fazer sem rigor primeiro. Como que a gente poderia fazer? Olhar casos menores. Por exemplo, se fosse 3 elevado a 1, ou seja, se esse expoente não fosse 125, e aqui não fosse 125, se fosse 1, tá? Como que a gente analisa? Vamos lá. 3 elevado a 1 é 3. 1 mais 2 elevado a 1 dá 3, porque 2 elevado a 1 é 2, 1 mais 2 é 3. Então, isso implica que 3 elevado a 1 é igual a 1 mais 2 elevado a 1. Deu uma igualdade. Opa, será que é igual? Vamos ver. 3 ao quadrado, 9. 1 mais 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5. Isso implica que quando você aumenta o expoente, no caso para 2, já não há uma igualdade, mas sim que a potência de 3 é maior do que o outro lado. Vai para o 3 então, um número maior. 3 ao cubo, 27. 1 mais 2 ao cubo, 1 mais 8, 9. Isso implica que a desigualdade permaneceu. 3 ao cubo é maior do que 1 mais 2 ao cubo, ou seja, o que acontece? Isso motiva a gente a acreditar que esses expoentes estão no mesmo ritmo. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui está sempre sendo maior do que isso aqui. Portanto, isso permite que a gente acredite que 3 elevado a 125 é maior do que 1 mais 2 elevado a 125. Ou seja, são valores diferentes. E se são valores diferentes, essas potências, essa potência e essa soma de potências são diferentes. Por quê? Porque para serem iguais, lembra que vimos que deveríamos mostrar que isto era igual a isto. E acabamos de verificar sem rigor que são diferentes. Bom, assim, talvez você não goste muito. Matematicamente, na teoria matemática, não faz sentido você tentar afirmar uma coisa desse tipo.
deveria provar. Tá? Mas como a prova ela abrange muitos cursos, dependendo do curso que você procura, não há tanto problema em você tentar fazer uma coisa nesse estilo. Mas com rigor, como que ficaria? O que é esse rigor? Usar o princípio de indução finita. O que nós estamos percebendo aqui? Que o 3 elevado a um expoente é maior do que 1 mais 2 elevado ao mesmo expoente. Isso para todo natural maior ou igual a 2. Ou seja, a partir do número 2, a partir do expoente 2, essa afirmação ela é verdadeira. A gente acredita nisso, né? Vamos provar usando a indução. Como funciona? Caso inicial, que é o caso 2, já verificado. Então, o princípio de indução funciona assim. Você vai ter que supor que essa afirmação ela é verdadeira para algum valor k. Obviamente, k maior ou igual do que 2. O que quer dizer isso? Que o 3 elevado a k é maior do que 1 mais 2 elevado a k. Chamamos isso de hipótese de indução. Qual é o objetivo? A partir dessa hipótese de indução e do caso inicial, nós devemos mostrar que a afirmação ela é válida para o próximo número, k mais 1. Ou seja, que 3 elevado a k mais 1 é maior do que 1 mais 2 elevado a k mais 1. Como fazer isso? Então, vamos lá. 3 elevado a k mais 1 é igual a 3 elevado a k vezes 3 elevado a 1. Né? Propriedade de potência. O que é 3 elevado a 1? É 3. Bom, isto, agora, olhando para isto, 3 elevado a k é algo que já apareceu. Onde? Lá na hipótese de indução, aqui. Ó. Então, sabemos que isto é maior do que 1 mais 2 elevado a k. Motivando a você escrever isto como sendo maior do que, abre parênteses, 1 mais 2 elevado a k, vezes o 3. Aplico a distributiva, esse 1 vezes 3, mais 2 elevado a k vezes 3. 1 vezes 3 é 3, ou seja, é igual aqui. 2 elevado a k vezes 3 não há o que fazer. No entanto, sabemos que o 3 ele é superior ao 2. Então, podemos escrever que este valor é maior do que isto. Ou seja, trocamos no lugar do 3, trocamos no lugar do 3 por 2. Bom, por que o 2? Porque agora você vai poder juntar essas potências. Esse é um 2 elevado a 1, então vai ficar 2 elevado a k mais 1. Feito isto, você tem 3 mais 2 elevado a k mais 1. Como finaliza? Seria bom que aparecesse 1. Como que eu faço? Eu sei que se aqui é o 3, isso é maior do que 1. Então, permitindo escrever que essa expressão ela é maior do que 1 mais 2 elevado a k mais 1. Se você olhar com atenção, está escrito o quê? 3 elevado a k mais 1 maior do que 1 mais 2 elevado a k mais 1. Portanto, mostramos que a afirmação é verdadeira para k mais 1. Pelo princípio de indução finita, nós concluímos que tal afirmação é verdadeira para qualquer número natural a partir do 2. Em particular, para o nosso n igual a 125. Portanto, sabemos que 3 elevado a 125 é diferente de 1 mais 2 elevado a 125, o que torna aquela igualdade do enunciado falsa. Agora, uma solução alternativa é esta, que utiliza o último teorema de Fermat. Bom, ele diz que dados inteiros x, y, z, isto aqui é sempre diferente, a partir do natural 3. Então, se considerarmos o x, o y, o z, x como 24, o y como 8 e o z como 16, e o nosso n como sendo 125, que é maior ou igual a 3, é imediato que o 24 elevado a 125 é diferente de 8 elevado a 125 mais 16 elevado a 125. Isso pelo último teorema de Fermat. Portanto, a alternativa 16 ela é falsa, e a questão 21 tem como soma 1 é mais 4 mais 8, totalizando 13. Encerramos aqui este vídeo. Até a próxima questão.